E eu gostaria, né, de passar, então, para vocês, rapidamente aqui, né, um pouco do que, né, estamos tratando junto à Câmara Setorial da nossa PECAM, que é um órgão do governo do Estado que reúne, né, os elos da cadeia da nossa PECAM. Né. No momento, né, eu estou coordenador da Câmara Setorial, né, até há pouco era o colega Damian Segato, né, que, né, está hoje como coordenador técnico do IBPECAM, e, neste momento, aí eu estou, né, fazendo a coordenação, buscando, né, envolver os que atuam lá para a gente poder fazer. Então, a Câmara Setorial, né, ela está ligada ao Departamento de Governança e Sistemas Produtivos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, um nome enorme aí que, né, foi colocado atualmente. Lá na Secretaria da Agricultura, né, em 2017, foi então, criado, né, o Programa Estadual de Pequenicultura, o PROPECAM. Nesse mesmo momento, né, no decreto seguinte, o 555, né, foi criada, então, a Câmara Setorial da nossa PECAM. Lá na Câmara Setorial, né, então, nós temos uma parceria de instituições públicas e entidades privadas envolvidas dentro do setor como um todo. Então, aqui a gente pode ver, né, universidades, empresas, ministério, né, várias empresas que participam dentro dessa cadeia. Né. Nós temos também, né, um grupo de empresas metalmecânicas. Nós temos, então, os agentes financeiros, que também participam da Câmara Setorial, e órgãos, né, públicos, estaduais, instituições de pesquisas internacionais, entidades de classe. Aqui nós, né, colocamos o governo do Estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que agora está participando também, né, as instituições da Argentina e do Uruguai, com as quais a gente tem relacionamento, né, técnico e institucional, e o IBPECAM, que é o órgão que está hoje reunindo os produtores do Rio Grande do Sul, né, nesse trabalho, né, do desenvolvimento da cultura. Prioridades para o desenvolvimento e consolidação da pequenicultura no Rio Grande do Sul. Aí são algumas das coisas com as quais nós trabalhamos lá dentro da Câmara Setorial e que são preocupações dentro do conjunto de instituições e entidades, inclusive, né, dos produtores. Com relação ao aspecto de produtividade e qualidade do nosso PECAM, isso eu vou passar alguns itens assim, rapidamente, para nós não nos estendermos demais, mas só salientando assim, alguns pontos que são importantes dentro da perspectiva de sustentabilidade do setor. Manejo de fertilização. Né? Nós temos hoje, né, muito trabalho digamos assim, a adubação, tanto de solo como foliar, né, muitos dos referenciais são, né, dos trabalhos realizados de pesquisa nos Estados Unidos e no México, principalmente. Né? E nós ainda carecemos, né, de mais trabalho de pesquisa nosso aqui do Rio Grande do Sul para que a eficiência, né, desse trabalho de fertilização ele seja mais efetivo. Né? Até porque nós sempre temos que lembrar que a fertilização é um dos itens importantes na questão do custo de produção. E a gente tem que estar sempre atento à questão do custo, né? Tanto a eficiência como o custo. Esse ano, os fertilizantes estão aí, né, um pouco mais acessíveis, né? Um pouco mais acessíveis nesse momento, porém, o ano passado, né, foi de doer, o preço dos insumos do ano passado também. E aí, né, carece muito a questão da eficiência. Na área de irrigação, a gente não discute a importância da irrigação. Né? O que a gente quer pontuar, assim, ó, o que nós temos que enfrentar hoje? Reservação de água. Nós precisamos ter mais água disponível para fazer irrigação. Nesse sentido, nós ainda temos dificuldades na área burocrática junto ao governo do Estado. Né? Até teríamos acesso a financiamentos, né, embora com taxas, né, um tanto questionáveis, mas ainda é muito difícil, muito burocratizado a questão, né, nos órgãos ambientais, particularmente,
para se conseguir fazer a reservação. Então, em alguns lugares a gente está vendo o pessoal precisando, mas está com essa dificuldade de enfrentar, né, isso aí. Outra coisa a gente tem observado, é uma necessidade de nós desenvolver mais o dimensionamento de projetos segundo as demandas hídricas locais. O que eu quero dizer com isso? Ora, quando se faz um projeto, quantos litros de água por planta eu vou ter que ter? Então, o projeto ele tem que ser dimensionado para que ele faça isso, ele coloque realmente uma quantidade pré-determinada de água por planta. E isso é um ponto que ainda nós temos alguns questionamentos. A gente vai fazer uma verificação da eficiência de projetos de irrigação e nem sempre eles estão atendendo, né, aquilo a que nós tínhamos como intenção, ou até aquilo que é a necessidade da planta naquela região, naquele local. Nós temos locais do Rio Grande do Sul que têm, né, um regime de chuva um pouco melhor e outros nem tanto. E isso faz com que os projetos também sejam diferenciados. E entender isso aqui é uma coisa que ainda, né, nos faz, porque o custo de implantação é alto, né? Nós temos que entender que projetos de irrigação ele tem vida útil, ele não é eterno, né? Dependendo dos projetos, dos materiais, etc., nós vamos ter aí de 6 a 10 anos de vida útil. A partir daí, né, normalmente vai ter que se fazer reforma desses projetos, né? E isso aí, o dimensionamento é algo muito importante para que a gente consiga a eficiência, né, dali. Sendo que a irrigação, ela amplia em muito a eficiência da fertilização. No momento que tu tem fertilizante e água, a planta consegue, então, nos dar uma resposta mais adequada. Controle de pragas, doenças e invasoras. Essa é outra questão, nós contamos com o apoio do colega Carlos Martins da Embrapa, que coordena o grupo Minor Crops, que é as culturas que não têm produtos registrados, né, para controle de pragas e doenças em quantidade e número adequado. Hoje nós temos um fungicida, Soltec, que está registrado, e opções, nós temos 3 de herbicidas, né, e não temos praticamente quase mais nada. Então, o que se aplica, muitas coisas do que se é aplicado, né, é aplicado sem o devido respaldo legal. E nós estamos trabalhando para que se possa ampliar. Recentemente, a gente fez um levantamento do que está sendo usado no Rio Grande do Sul e selecionamos, então, alguns princípios ativos que vão ser os mais importantes para nós poder trabalhar e buscar trabalhar com essas empresas, né, para que elas façam, então, os devidos registros e a gente possa ter mais disponibilidade de produtos para que nós possamos trabalhar nesta área de controle fitossanitário, né? Com relação a espaçamentos e pós de formação e manutenção, né? Isso é uma coisa que a gente vê assim, ó, tem muita discussão em relação a isso aí, mas, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é possível se trabalhar com espaçamentos diferentes, porém, há que se entender que os manejos vão ser muito diferentes, e manejos diferentes implicam em custos diferentes. Então, nós temos que ver para a nossa região, para o nosso solo, qual é, né, isso é uma coisa que, assim, né, a evolução dos pomais está levando a isso aí. Em regiões, né, onde a gente vê, assim, mato nativo, né, são restingas de mato ali de 3, 4 metros de altura, né, num tipo de área como essa, que tu vê que não tem um desenvolvimento vegetativo de floresta grande, né, certamente os espaçamentos poderiam ser menores. Já em locais onde tu tem árvores de grande porte, desenvolvimento, isso sinaliza que há um potencial de desenvolvimento grande dos materiais. E aí há que se pensar que o espaçamento vai ser outro, entendeu? Então, são questões regionais, práticas nossas, que têm que ser introduzidas dentro do planejamento de projetos. Então, a parte de irrigação, a parte de desenvolvimento de máquinas, equipamentos, né? Outra coisa, também na parte de produtividade e qualidade, a colheita, né? A colheita nós tivemos recentemente aí alguns adventos aí né? Tem ninguém aí? Tal do trabalho escravo, tem sido um problema para todos aí, né? Mas, mais do que isso, é a redução, né, da oferta de mão de obra.
Mesmo que você queira contratar, você está cada vez com mais dificuldade de contratar mão de obra. Então, a necessidade de, né, se formar melhor a mão de obra, ou seja, eu até tenho 1, 2 funcionários, eu vou ter que fazer eles render por 2 cada um. Eu vou ter que treiná-los, vou ter que fazer eles serem mais eficientes, mais conhecedores de nosso pecan. Chegar no pomar, ele vai ter que conhecer mais sobre o nosso pecan para se tornar mais eficiente, porque a disponibilidade não vai aumentar, né? Ponto de colheita, né? É uma coisa que, sim, ó, que normalmente o mix de cultivares que o pessoal utiliza, o pessoal tem lá no planejamento muita preocupação com relação à polinização. Como é que é a polinização? Como é que é a polinização? Porém, nós temos outras coisas importantes, né? O mix de cultivares, ele vai te dar um diferencial lá na colheita, isso aí implica, né, na diferente condição da fruta no momento que está colhendo, né? Nos tratos todos da planta também há um diferencial e também uma coisa, predominantemente nós temos, né, no Rio Grande do Sul uma nossa pecan que é mix de cultivares, né? E isso aí, no ponto de vista comercial, tem reflexos bastante importantes. Nós, para trabalharmos com colheita de materiais por cultivar, o que nos daria alguns aspectos melhores para a condição de qualidade comercial do produto, né, ainda vamos levar um tempo. Por enquanto, prevalece a questão. Então, quando se trabalha nos projetos, como é a semelhança das frutas para nós ter mais uniformidade lá na colheita, né? Tem polinização, que é uma preocupação inicial, mas e depois, lá no final, como é que fica, né? Então, aí, a segregação de cultivares nós ainda não temos, e a questão da mecanização. Nós estamos iniciando, digamos assim, um período, né, de desenvolvimento de pomares que estão em colheita. Normalmente, pomares menores, ainda com colheitas menores. Mas essas colheitas vão aumentar, porque a produtividade vai aumentar, e nós vamos precisar mais equipamentos de maior porte, com mais capacidade. E isso aí é uma coisa, até quero, né, registrar a chegada do, né, seu Carlos Dornelles, né, e dizer para vocês, né, que nós tivemos, né, um período, né, muitos anos atrás, do início do desenvolvimento da cultura de pecan, que paralisou num certo momento, né, e foi retomada depois aqui dos anos 2000, e agora conseguiu, né, evoluir. Mas essa evolução, né, ela também está lastreada, né, no que fizeram, né, algumas pessoas que são importantes, às vezes a gente não se dá conta, né? Nós temos, assim, o seu Carlos, o seu Rovler, né, o pessoal da RR, o pessoal da Schilling, são pequenas empresas que investiram esse capital próprio no desenvolvimento de máquinas que hoje estão viabilizando o que está se fazendo nos pomares aí. Esse pessoal foi precursor, né, na viabilidade. Se não fosse essas empresas, eu não sei se nós hoje conseguiríamos estar colhendo, selecionando, né, e preparando essa produção para seguir adiante. E isso, né, agora em máquinas de menor porte. Mas ali adiante, né, nós vamos ter árvores bem maiores, nós vamos ter colheitas bem maiores e vamos precisar de um maquinário maior, né? Então, nós vamos continuar precisando, seu Carlos, né, do desenvolvimento de máquinas e equipamentos para atender. Um exemplo que eu dou para vocês, assim, a gente começa com um pulverizador costal lá nas mudas, depois tem um costal motorizado, depois tem um turbo ali para árvores de médio porte, mas vai chegar o dia que nós vamos ter árvores de 10, 12, 15 metros de altura, e aí os pulverizadores vão ter que ser outros, né? E isso tudo tem que ser desenvolvido, né? Com relação à limpeza, né, colheita manual, mecânica, mecanização de colheita, né, equipamentos, retirada de chuco, tudo são coisas que, né, nós necessitamos de evolução das máquinas para que a qualidade, né, ela continue evoluindo. Também na questão de secagem e classificação, né, equipamentos, né, secadores, separadores de noz vazia, bitoladores, todos são equipamentos que vêm evoluindo e que vão viabilizando a melhoria da qualidade. Na área de armazenagem, no nosso desafio também, então, são projetos dimensionados para aquilo que a gente fazer. Hoje, a maioria do armazenamento é feito no galpão que se tem.
Eu tenho um galpão lá, bom, eu vou usar aquele que eu tenho. Não são unidades projetadas com as características de aeração, de controle de umidade, né, e com toda a dinâmica operacional necessária para que se trabalhe com PECAM. E isso é outra coisa que vai evoluir com o tempo, né, para que a gente consiga manter, então, bem armazenado, num lugar que vai manter a qualidade. A questão de embalagens também, o uso de embalagens, né, ainda hoje a gente recebe ainda alguma coisa de produto embalado em saco de adubo, entendeu? Que é hoje é um absurdo, né, mas ainda acontece. Então, nós temos ainda que evoluir com relação a isso. Outra coisa é estabelecer, né, um programa de organização de lotes, né? Porque o produtor hoje ele trabalha assim, eu tenho a minha colheita, eu colhi tanto, tal. Mas nós temos que começar a trabalhar a questão da organização de lotes. Uniformidade. Eu tenho um lado do pomar que é um jeito, tenho os cultivares, ele é melhor, mais úmido, produz melhor, tal. E o produtor começar a trabalhar em separar isso, né, e organizar lotes. Quanto maior o volume, né, maior a probabilidade de desuniformidade, né? Então, assim, qual é o tamanho de lote, né, que eu devo trabalhar? Operacionalmente, dentro da minha estrutura, como fica, né, a organização? Eu vou fazer 10 lotes, mas eu tenho um galpãozinho pequenininho, eu não consigo lidar com tudo isso, né? Porque depois tu vai classificar e tu vai ter, esse aqui é um lote de melhor rendimento, de melhor qualidade, esse eu vou, de repente, procurar ele exportar, né? Esse outro aqui é um outro lote que né, eu vou fazer outro destino para ele. Então, a questão de lotes é outra coisa importante para se trabalhar, né? Colheita, maquinário, mercado interno, né? Não é só uma questão da PECAM, né? Outras culturas também, mas nós temos uma coisa assim, nós precisamos, né, ampliar o mercado interno. Ele é um mercado, né, possível. Ele é um mercado possível. Nós temos a condição. Porém, né, algumas ações, né, devem ser realizadas. Uma delas que nós precisamos pensar, né, e na Câmara Setorial a gente está procurando pensar, assim, nós termos, né, uma organização em termos de marketing. Cada empresa, cada instituição vai fazer o seu marketing, né? Mas nós temos que ter uma organização de marketing, né, que seja mais efetivo, porque em alguns momentos, né, nós temos que ter ações maiores. E aí, individualmente, é difícil fazer. Então, reunir os segmentos todos da cadeia para que a gente possa, em algum momento, né, a gente marcar. Se vamos marcar, vai ser um dia da PECAM, entendeu? Então, nós vamos pegar e parte dos nossos recursos de marketing, vamos todos colocar no dia da PECAM, para que aquilo tenha uma repercussão nacional, que aquilo tenha algo grande, que viabilize, então, a ampliação de mercado. Isso é uma coisa, assim, um programa setorial que necessita investimentos para que a gente possa fazer ações desse tipo, né? Beneficiamento e comercialização. Bom, a gente sabe que tem, né, as dificuldades, o produtor está buscando, né, recuperar os investimentos feitos e ele procura as melhores formas de remuneração, melhores ganhos. E muito disso tem acontecido, tem aumentado tremendamente, né, a questão do comércio informal de noz descascada, né? Isso, para muitos produtores, é interessante porque ele tem uma renda adicional, né, que ele tem aqui. Porém, nós temos que pensar na imagem do produto como um todo, né, e, né, a questão do estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento, né? Quando a gente tem, né, necessidade de ter também produtos, né, embalagens e meios de comercialização mais eficientes, nós precisamos que alguém tenha que investir nisso, né? Mas há que haver um estímulo de que tenha retorno. Então, assim, a concorrência, né, com quem não está, eventualmente, contribuindo com tarifas, com impostos e tudo mais, né, coisa que nós estamos, né, uma ideia do IBPCAM é que parte dessa renda, né, tributária que o Estado tem, ele reinvista no setor. Para isso, então, nós temos que trabalhar, né, dentro de uma linha de, né, mais regularidade com relação a beneficiamento e comercialização. Regulamentação e normas. Hoje nós temos uma norma geral, que é a portaria 635 do MAPA, que é para nozes, castanhas, amêndoas e frutos secos.
é uma norma que dá alguns parâmetros de impureza, de qualidade como um todo, mas é uma norma geral. E isso, né, está se trabalhando numa norma mais específica, né, e que é uma necessidade nós termos, né, uma norma específica para a nossa PECAM, dentro de um quadro, né, de regulamentação interna, né, que é importante depois quando se tratar de comércio internacional. Não só para manter também a qualidade aqui a nível nacional. Né. Com relação ao posicionamento, né, não há dúvida de que a PECAM já tem aí demonstrado, né, toda a sua qualidade, todos os benefícios que proporciona, sendo um produto, né, diferenciado e competitivo no mercado de frutos secos. Né. Aí algumas, né, das marcas que nós temos, trabalhamos, né, e aí coloquei ali um pacote sem marca, que é um fato que vem ocorrendo significativamente. Mercado externo. O nosso presidente do IBPECAM vai falar, né, melhor sobre isso, né, mas, né, China é maior destino, com uma capacidade, outros destinos. Nós, em casca e nós descascada, são possibilidades. Né, as demandas do setor, aí, acordos comerciais, sanitários, acordos tarifários e normatização interna. A organização interna, a ação articulada de instituições e entidades com o governo, para que as coisas ocorram com mais rapidez aqui, né? Otimizar o sistema de produção, né? Isso é uma coisa importante, né? Adotar, né, o sistema de boas práticas agrícolas, para quando se quer uma imagem boa do produto e que a gente tenha mais acesso ao mercado internacional, isso é importante que o setor pratique como um todo. Né? E é uma das coisas que, né, se pretende trabalhar. A expectativa é de um aumento significativo das exportações. Esse é um que a gente gostaria de ver, né? Navios assim, todo ele só de PECAM. Né? Um dia aí o nosso presidente Basso aí vai conseguir realizar isso para nós. Outras demandas, né? Nós precisamos saber melhor quem somos, né? Quantos produtores nós somos, qual a área que nós temos, quais as cultivares que nós precisamos, para nós conhecer o nosso tamanho real. Isso é importante para quando nós vamos buscar políticas públicas para o setor, nós temos que dizer quem somos. Olha, nós temos tantos hectares, nós produzimos tanto de nosso PECAM, essa produção tem um valor de tantos milhões de reais, então, para mostrar a importância do setor e aí, com isso, sensibilizar os segmentos institucionais para que nos proporcionem melhores condições de tarifa, melhores condições de pesquisa e tudo mais que nós precisamos. Então, um trabalho que foi já iniciado pela Emater, junto com a Embrapa, para o levantamento, né, dos pomares do Rio Grande do Sul, para que nós tenhamos uma informação estatística mais adequada para as políticas que nós devemos desenvolver. Cultivares. Nós temos aí um problema muito importante. Hoje, o leque de cultivares que nós temos são cultivares comerciais sem proteção. Né? Não há alguém que detenha, né, o direito sobre aquela genética daquela cultivar. Então, é aberta. Assim, né? Isso, nós pensarmos assim, hoje todas as culturas, elas evoluem, e uma das evoluções é o desenvolvimento de novas cultivares. Num primeiro momento, para nós seria interessante buscarmos, né, principalmente nos Estados Unidos, né, novas cultivares que tenham, né, melhores características comerciais, mais resistência à doença, né, melhor desempenho agronômico como um todo, para que a nossa perspectiva de produção continue aumentando. Né. Esses pomares que nós temos hoje, né, eles vão evoluir. Né. Provavelmente, daqui a alguns anos, né, nós vamos estar trocando algumas árvores, nós vamos estar reformando árvores que morreram, que caíram, que quebraram, e nós precisamos, então, colocar nova genética, uma genética com melhores perspectivas de produção e de qualidade de fruto. E isso, né, hoje, por exemplo, assim, nós temos uma enorme dificuldade. Né, é quase que impossível nós conseguirmos trazer do exterior. E o que ocorre? Vem, né, pelo cambalacho, pela fronteira, com os amigos castelhanos e outros ali. Só que esse material, qual é a garantia genética que nós temos disso, pessoal? Tá? Nós estamos trazendo um coelho, mas não é um coelho, é uma lebre. Entendeu? E aí vamos plantar isso, vamos investir nisso, e depois do que vai dar? Então,
programas oficiais, né, e internalização de novos cultivares, né, isso é uma coisa muito importante. Se nós pensarmos em desenvolver cultivares nossas aqui, isso requer muito tempo, né? Nós vamos ter que pegar essa planta e testar ela por muitos anos até que ela se mostre realmente melhor do que isso que nós já temos aqui. Então, é um negócio muito longo. Então, trazer novos cultivares já desenvolvidos, isso é algo muito importante para nós trabalharmos na viabilidade disso. Pomares, hoje, né, a maioria dos pomares são pomares jovens, né? Então, nós temos ainda, né, uma formação de pessoal, de mão de obra que trabalha em pomar, com conhecimento lá do início da implantação, com conhecimento dos primeiros anos de trabalho, com as podas de formação, né, o que tem hoje um início de colheita, né? E essa formação, lembrando aquela questão da mão de obra, né, ela precisa continuar para que nós tenhamos, né, pessoas experientes em trabalhar com pomares adultos também, onde as demandas são diferentes de pomares novos, né? Então, a questão de formação, ela continua, né, sempre. E os programas de investimento, né, hoje nós já temos aí, os agentes financeiros trabalham com, né, Pronamp, Pornaf, com o projeto ABC, custeio, etc. Lá. O nosso problema ainda é, né, a questão das taxas no momento, aí, que são um pouco proibitivas para que a gente faça investimento. Mas já temos acesso lá. O que nos falta é taxas e prazos compatíveis com o momento desses pomares que nós temos hoje. Clima. Bom, o clima, nós tivemos aí um clima de El Niño, com mais estiagem, chuvas irregulares no período, né? E isso, evidentemente, afetou bastante, né? Os números são números, né? Mas, hoje ali, né, um volume de 5,5 a 6,5 mil toneladas, né? Não está fechada a safra ainda, então, né, a gente não tem o número, e é aquela questão das estatísticas, né, que a gente volta a falar que é importante a gente ter números mais qualificados. Com relação à qualidade, né, uma redução no tamanho de frutos, né? Hoje a gente está vendo aí muito chegando aí na faixa dos 160, 220 unidades por quilo, né? Está mais ou menos faixa. Rendimento, né, melhor do que o ano passado, na faixa aí, lotes chegando aí de 42% a 53%, né? A coloração média, né? A coloração não é, né? Então, nós tivemos anos já com melhor coloração, umidade média, né, já melhorou, hoje nós estamos ali na faixa de 4,5% a 7,5% de umidade dos lotes que estão chegando, alguns já secos, outros não, né? E a comercialização, né, preço médio hoje, base R$15 para uma renda de 50%, né, mas, né, isso é o ponto, né? A partir daí, aí individualmente vai haver aquelas negociações que são em função de volume, umidade, uniformidade do lote, impurezas, o custo de frete, e eu coloquei ali tradição, é a seguinte: nós temos, né, aqueles que são clientes já, né, de determinadas, né, fornecedores e compradores. E essa relação aí influencia também no preço, né, é uma questão, né, digamos assim, de negocial. Bom, aqui eu deixo o contato da Câmara Setorial, e a Câmara Setorial, né, ela é aberta, qualquer um interessado, ele pode participar. Nós divulgamos, né, no site da Secretaria as datas de reunião, e qualquer pessoa pode ter acesso à reunião e participar da reunião da Câmara Setorial, né? Então, aqui eu deixo o contato da Câmara Setorial, né, e o meu contato, no momento, sou coordenador da Câmara Setorial, né, até alguns dias mais aí, né, né, além de atuar como responsável técnico lá na Pecanita.